E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aí para a questão da última questão do teste seletivo da SEDUC, específico de matemática. Lembrando que a questão de número 27 eu não vou resolver ela, que é uma questão que trata lá do livro do matemático George Polly. Então não envolve cálculos matemáticos, então vou deixar aquela para uma outra ocasião. Essa questão 30, ela tem uma cara de ser difícil, mas se você pegar para fazer, ela é uma questão, eu diria que de nível até fácil. E ela diz assim: considere as funções reais f e g definidas a seguir para todo x diferente de kπ. Esse k é o número inteiro. E a função f de x é a cossecante de x, enquanto que a g de x é seno de x sobre 1 mais cosseno de x mais 1 mais cosseno de x sobre seno de x. Considere agora a função h definida por f de x mais g de x. E ele pergunta, né, o menor valor positivo pertencente ao conjunto imagem de h é igual a. Qual é o menor valor positivo? Ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Observe que a questão g, a função g, é a função que está mais problemática, né? Então, se nós conseguirmos dar uma ajeitada nessa função g, a gente já vai começar a ter uma ideia bacana para efetuar essa soma. Então, vamos trazer aqui a função g para cá. Então, a função g de x é igual a seno de x dividido por 1 mais cosseno de x, somado com 1 mais cosseno de x, 1 mais cosseno de x dividido por seno de x. Muito bem, por que eu deixei esse espaço aqui no meio? Pessoal, para simplificar isso aqui, todas as vezes que tem 1 mais cosseno de x aqui no denominador, ele meio que está pedindo para a gente fazer aqui uma multiplicação pelo conjugado. Por quê? Nós temos que lembrar da relação fundamental da trigonometria, que diz o seguinte: que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, por que eu estou dizendo que aqui é importante multiplicar pelo conjugado, né? Que é multiplicar pela diferença? Por exemplo, isso aqui é 1 mais cosseno, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 menos cosseno. Vou multiplicar tanto aqui o denominador quanto o numerador pelo mesmo valor para a multiplicação ser 1. Né? Então, por que eu estou fazendo isso? Observe que aqui no denominador, ó, se eu tenho um produto da soma pela diferença, nós já sabemos que isso vai resultar na seguinte identidade. Aqui embaixo vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x. Né? Multiplica o primeiro, menos, multiplica também o segundo. Certo? E aqui em cima vai ficar seno de x vezes 1 é o próprio seno de x. Seno vezes o cosseno vai ficar menos seno de x cosseno de x. Só fiz a distributiva ali em cima. A segunda que nós vamos deixar como está. 1 mais cosseno de x sobre o seno de x. Por que é interessante fazer a multiplicação pelo conjugado? Porque aqui, ó, 1 mais cosseno ao quadrado de x, olha só o que dá para a gente fazer. Ó, aqui em cima, na relação fundamental, se eu pegar esse cosseno que é positivo e mandar ele para o outro lado, nós vamos ter a seguinte identidade. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. E é justamente a substituição que nós vamos fazer aqui. Ó. Então, no lugar de 1 menos cosseno ao quadrado, nós podemos colocar seno. Olha só que interessante. Seno ao quadrado, aliás. Então, g de x vai ser igual. Aqui embaixo vai ficar seno ao quadrado de x. A gente faz essa substituição. Tá? 1 mais cosseno de x aqui e aqui seno de x. E aqui em cima, nós temos, né, nem precisava ter feito aqui a distributiva. Por que nem precisava? Porque esse seno de x, nós vamos simplificar ele com o de baixo. Ó, eu tenho seno de x aqui. Aqui também nós temos um seno de x ao quadrado. A gente faz a simplificação. E então nós vamos ter o seguinte. 1 menos cosseno de x. E aqui embaixo tinha dois senos, né? Um seno foi multiplicado, então sobrou o outro fator.
o outro seno. E aqui 1 mais cosseno de x. Isso tudo dividido por seno de x. Denominadores iguais, a fração pode ser somada sem problema. Então, g de x vai ser igual a seno de x aqui no denominador, né? E aqui, ó, 1 mais 1 dá 2, menos cosseno somado com mais cosseno dá 0. Então, a nossa g de x ela ficou simples, ficou desse jeito. Agora, o que eu vou fazer com isso? A função h é a cossecante, a função f é a cossecante de x. Ó, a função f é a cossecante de x e a função g, que nós acabamos de fazer ali, é 2 sobre o seno de x. 2 sobre o seno de x. E a função h de x, que é o que ele pergunta, é a soma dessas duas. Ou seja, é a cossecante. Mas o que é a cossecante? Não é o inverso do seno? Então eu vou voltar aqui já. Ó. Cossecante é o inverso do seno. Seja 1 sobre seno de x. Já estou escrevendo, né? Agora somando a g de x, que é 2 sobre seno de x. Então aqui nós vamos ter 3 sobre seno de x. Agora vamos analisar. Ele pede para a gente, lá no enunciado, o menor valor. O que nós sabemos a respeito do seno? Nós sabemos, pessoal, que o seno de x ele é menor ou igual a 1, maior ou igual a menos 1. Ele fica nesse intervalo. Né? Como o enunciado da nossa questão. Ó, observa o que ele pergunta. Ó. O menor valor positivo. Então, já vamos jogar fora os valores negativos. Então, o menor valor positivo, o que vai ser? Vamos aqui fazer uma análise na função h de x. Ó, se o nosso seno de x ele varia de menos 1 até 1, então o menos 1 não vou poder usar porque vai dar número negativo, ou seja, o 0 também não vou poder usar porque nesse caso aqui o seno de x ele é diferente de 0, por isso que tem aquela restrição lá no enunciado, né? Então veja bem, o maior valor que o seno pode atingir é 1. Então se eu dividir aqui, ó, por exemplo, h de x, trocando ali o seno de x por 1. Então vai ficar 3 sobre 1. E 3 sobre 1 é 3. Agora vamos pegar voltando. Né? Aqui nós estamos falando aqui, ó, para o caso onde o seno de x é exatamente igual a 1. Vocês observem que conforme eu pego os números menores do que 1, nós vamos pegar números fracionários. Vamos fazer aqui uma simulação onde nós vamos escolher o seno de x igual a meio. Só para vocês terem uma ideia do que vai acontecer. Ó, então, 3 aqui dividido por meio. E 3 dividido por meio dá 6. Então, observe que conforme eu pego os números decimais, né, se é 3 dividido por número decimal, ao invés de diminuir, ele vai aumentar. Então, o menor valor que a gente consegue positivo é quando o seno atinge o máximo dele, que é 1. Então, se o seno for 1, a divisão vai ser 3 por 1, e é 3. Então, o menor valor daquela soma, que é o h de x, que é o f mais a g, vai ser então a 3, que ocorre quando o seno vale exatamente 1. Né? Então, o menor valor é 3, portanto, a alternativa correta para essa questão é a alternativa da letra C. Ok? Espero que tenham gostado dessa solução. Abraço, se inscrevam no canal, a galera que acompanhou a correção da prova, e até os próximos vídeos.